A Masaki é muito subestimada, porém em termos de poder bruto, ela é mais forte que todos os espadas no arco do Ecomundo com exceção do Stark, e isso tem um motivo bem simples que é um branco. O Ichigo na sua Bankai muda sua roupa, e esse Shirakusho representa o estado da sua Reiatsu. Quanto mais sua Reiatsu estiver enfraquecida menos roupa vai ter, e na luta com o Uchiha por causa do estado do Ichigo quando o branco assumiu o corpo ele só tinha uma manga, ou seja o branco quando matou o Uchiha com extrema facilidade estava com menos da metade do seu poder, e a Masaki venceu o branco em 100% com um golpe, e para ferir o inimigo o nível de Reiatsu não pode ter uma diferença muito grande, caso contrário o ataque não vai ter efeito, ou seja sendo de um nível próximo ao branco em 100%, isso já faz a Masaki superior ao Uchiha e todos os espadas abaixo dele. A lógica para saber o nível dela em relação aos espadas superiores é simples, pela afirmação da Unohana o Ichigo após ter sua Reiatsu parcialmente recuperada estava com metade do Shirakusho, ou seja metade do seu poder, e observando a roupa do Ichigo nesse estado e comparando ao estado de quando o branco assumiu o corpo, podemos chegar à conclusão que o branco estava com cerca de 1/4 do seu poder, superestimando muito a diferença de poder entre os espadas. Vamos considerar que cada um tenha o dobro da Reiatsu do seu anterior, sendo assim mesmo em um cenário onde o Uchiha se igualasse ao branco, a Masaki ainda seria equivalente ao Baragram em poder, mas já que na realidade o Uchiha não chegou nem aos pés do branco, só dá para saber que a Masaki é superior mesmo que não tenha como medir exatamente o quanto, mas mesmo com isso ela não chega nem perto do nível do Stark, porque simplesmente existe um abismo gigante de poder entre ele e os outros espadas. No site oficial de perguntas sobre Bleach, mais especificamente a pergunta 674, um fã fez duas hipóteses sobre o porquê do Aizen só ter recrutado o Stark após ter traído a Sociedade das Almas. A primeira era que o Aizen não conseguia sentir a Reiatsu do Stark e por isso demorou para encontrar ele, e a segunda foi que pela força do Stark o Aizen resolveu esperar pelo momento certo, para que fosse mais fácil de lidar caso ele virasse um problema, e o próprio Kubon respondeu que a segunda hipótese estava correta. Enquanto isso o Aizen nunca considerou o Baragram uma ameaça, além disso a única explicação para o Baragram mesmo sendo tão orgulhoso e egocêntrico, nunca ter tentado recuperar sua soberania sobre o Ecomundo, era ele saber que não tinha nenhuma chance contra o Aizen. Tendo essa diferença absurda entre ele e o Stark, acho que nem preciso me prolongar sobre a diferença em relação aos outros espadas. Saindo do quesito poder bruto e indo para quem venceria em uma batalha, a Masaki venceria a maior parte dos espadas com extrema facilidade, o Uchiha e todos os inferiores a ele não conseguiriam fazer nada contra ela. Afinal o branco enfraquecido conseguiu parar o ataque mais forte do Uchiha com uma mão por causa da diferença de Reiatsu. Os poderes únicos dos espadas também seriam inúteis já que a diferença de Reiatsu também nega habilidades, ou seja poderes como o controle do Uzumari e a destruição de órgãos do Israel Vapor seriam inúteis. A Haribel é a mais difícil de se pensar em um resultado, já que não dá para saber se a diferença de Reiatsu faria seus ataques serem anulados, e caso não fossem mesmo a Masaki tendo poder para vencer com um golpe, a Haribel teria seus ataques em larga escala que não abririam brechas para Masaki usar seu arco, mas caso a diferença de Reiatsu anulasse seus ataques seria uma vitória fácil para Masaki. Oyami só teria chance de vencer se milagrosamente a luta se prolongasse para ele sentir muita raiva e aumentar seu poder, mas isso já seria roteirizar a luta para ele poder vencer. Os únicos que com certeza venceriam a Masaki seriam o Baragram e o Stark. O Baragram mesmo sendo inferior em poder bruto ganharia facilmente por causa do Respira, e o Stark além de absurdamente mais forte ainda tem os lobos que perseguem o inimigo e explodem em uma área enorme.